Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês um assunto super importante que saiu nesta semana, ou melhor, saiu ontem, sobre a reforma tributária. Finalmente, gente, depois de 30 anos, temos a reforma tributária pronta para ser promulgada. Pois é, tivemos aí a aprovação na primeira fase na Câmara dos Deputados, que seguiu para o Senado fez algumas alterações e voltou para a Câmara dos Deputados, e ontem eles concluíram a análise, ou seja, não precisa mais voltar para o Senado, e agora a gente precisa só aguardar a promulgação da emenda constitucional. Então temos sim uma reforma tributária, gente. Eu vou comentar um pouco mais sobre a reforma tributária, o que apareceu de novo, o que a gente pode esperar para os próximos anos. Mas antes, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram e pelo LinkedIn, curta o vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, porque reforma tributária, gente, é útil para todos, né? Não importa se você é um empresário, se você trabalha na área fiscal, se você trabalha na área contábil, se você precisa dessa informação para tomar uma decisão de compra ou de venda de um produto, você precisa entender como vai funcionar a parte tributária a partir dos próximos anos com a aprovação da reforma, tá certo? Então compartilhe com o maior número de pessoas. Você que estiver me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no meu canal, né? Compartilhe o vídeo lá também e aperte o sininho para que você possa ser notificado na mesma hora que eu posto o conteúdo, tá certo? Então vamos lá, gente. Tivemos aí um texto base com 97 páginas aprovadas sobre a reforma tributária. É claro que a reforma poderia ser um pouquinho mais ampla, poderia ser um pouquinho mais técnica, mas o texto foi aprovado de acordo com as negociações políticas que foram sujeitas a cada ponto da reforma, tá? Então, essa reforma tributária passou, e passou por quê? Porque hoje temos um sistema tributário, um dos mais complexos do planeta. Se não me engano, se não for demais falar que é o pior sistema tributário do mundo, né? De fato é, tá, gente? A gente tem aí uma série de impostos e contribuições que dificultam, né, o recolhimento, o entendimento do tributo, dificultam a entrega das obrigações acessórias. Há uma insegurança incrível sobre o passado das empresas e também o futuro. Então, nesse meio, né, de caos que a gente vive, no manicômio tributário, foi criada a proposta de emenda constitucional que foi aprovada nas duas casas, tá? Então, nesse cenário, é claro que a reforma tributária, gente, não visa diminuir a carga tributária. Então, se você estiver pensando que é nessa sistemática, nesse objetivo, nesse motivo que foi criada a reforma tributária, não. Ela não vai diminuir a carga tributária, porque para a diminuição da carga tributária tinha que ser uma reforma administrativa do governo, né? Diminuir aí os gastos do governo, deixar ele um pouquinho mais eficiente para que a carga tributária seja um pouco menor, tá? Então, na verdade, a reforma tributária visa simplificar o sistema tributário que a gente vive hoje, deixando ele no modelo internacional, algo mais similar aos principais países do mundo que já trabalham com essa sistemática do IVA, né? Então, esse foi o objetivo da reforma tributária. Então, qual que é a estratégia que foi utilizada pela Câmara dos Deputados ontem, né? Eu comentei com vocês em outros vídeos que a ideia era fazer uma fatiação, né? Fatiar a reforma tributária para que ela possa criar aí o seu caminho mais rápido pela aprovação, né? E foi o que aconteceu. Em vez de eles discutirem sobre o que foi acrescentado pelo Senado, eles simplesmente retiraram parte do texto que foi acrescentado pelo Senado. Eles retiraram parte que eles não entendiam que seria correto, que eles tinham dúvidas sobre aquele tipo de inclusão. Então eles foram retirando o que eles não entendiam como correto e foram mantendo o que eles poderiam entender que estava certo. Ok, faz parte da reforma tributária e a gente entende que sim. Dessa forma, gente,
não há necessidade de voltar de novo para o Senado e ser discutido a reforma tributária lá também, tá? Então diminuiu o tempo, foram até uma estratégia muito inteligente, e é claro que a reforma tributária agora só precisa da promulgação que está prevista para a próxima semana. Se eu não me engano, no dia 20, na quarta-feira, a gente vai ter aí a promulgação dessa emenda constitucional, né, que altera a sistemática de hoje. Então, só relembrando, o que vai acontecer, né? Então, vai sair da jogada aí o imposto, ou melhor, a contribuição PIS, COFINS, o IPI. O IPI teve um detalhe importante, já eu comento com vocês, o ICMS e o ISS, né? Então, na saída do PIS e da COFINS, vai entrar a CBS, né, que é uma contribuição federal. E na saída do ICMS e do ISS, vai entrar aí o imposto, o IBS. E temos também imposto seletivo para situações em que a venda de produtos que tem algum tipo de impacto ao meio ambiente e também à saúde das pessoas, tá? Então, essa é a lógica que foi aprovada e é isso que a gente vai ter para os próximos anos, tá? Então, quais foram as exclusões que a Câmara dos Deputados retiraram do texto aprovado no Senado, né? Então, saiu os benefícios fiscais concedidos para o saneamento básico, para a concessão de rodovias, para transporte aéreo de passageiros e comunicação. Então, esses setores que haviam conseguido, né, fizeram um lobby, claro, no Senado, uma grande força lá no Senado, conseguiram benefícios, a Câmara dos Deputados simplesmente retiraram do texto e não há mais incentivos previstos para eles por enquanto, tá? Foi mantido benefício fiscal para as montadoras do Norte e Nordeste até 2023, né? Então, foi feita uma grande pressão desse setor, que é um setor importante para o Brasil, né? Então, as montadoras conseguiram aí um incentivo fiscal com a reforma tributária, tá? Então, esse foi o único que foi mantido com o texto aprovado pelo Senado. Então, saiu da jogada, claro, esses impostos, entraram também os novos tributos. O IPI, gente, ele teve foi ressuscitado, né? O que eu quero dizer com isso? Então, empresas que produzem produtos similares ao que são produzidos na Zona Franca de Manaus vão pagar o IPI, né? Para fomentar aí a compra de produtos da Zona Franca de Manaus. Então, foi ressuscitado o IPI, que não estava previsto. Tinha algumas discussões que iriam ser criadas uma CID para as empresas que estão fora da Zona Franca de Manaus e que produzem o mesmo produto, mas eles simplesmente retiraram essa possibilidade e recriaram o IPI. Então o IPI vai ser cobrado para essas empresas que produzem produtos similares aos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, tá? Esse ponto eu vou entrar em detalhe para que vocês possam entender com calma, tá bom? Vamos falar um pouco de alíquotas. Vamos ter aí a alíquota padrão, que ela vai variar entre 26,9% a 27,5%. Essa vai ser a alíquota padrão, né? Então, não vai ter aí alíquotas maiores do que está previsto, né, na alíquota padrão. É claro que vamos ter aí a discussão de projetos de lei, né, de lei complementar, que vai falar sobre as alíquotas, que vai falar sobre base de cálculo, sobre base de incidência, e isso vai ser discutido a partir de 2024, tá? Mas existe aí um padrão, né, o padrão que vai ser cobrado. E tem alguns setores com benefício mesmo com essa taxação padrão, tá? Então, vai ter uma alíquota intermediária que vai ser 70% da alíquota padrão. E quais são os setores que vão ser beneficiados por ele? Vai ser contabilidade, vai ser advocacia e vai ser engenheiros, né? São esses os principais setores, né? Órgãos de classe que conseguiram aí esse tipo de redução. E também está previsto uma redução
maior ainda, de 40% da alíquota padrão para alguns setores como educação, saúde, medicamentos, insumos agrícolas. Então esses são os pontos, né? Essa é a gama de alíquotas que estarão previstas na emenda constitucional, mas que serão ainda reguladas por meio de lei complementar, tá? Então esse é o ponto que a gente tem. Agora vamos falar um pouquinho sobre Zona Franca de Manaus, né? Então o que eu comentei agora há pouco. Então se você é um produtor, uma fábrica aqui localizada no estado de São Paulo, localizada em Minas Gerais, localizada no Espírito Santo, Santa Catarina, ou seja, fora da Zona Franca de Manaus, você vai ter que observar se o produto que você produz está sendo produzido lá na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque se for constatado a produção do seu produto lá na Zona Franca de Manaus por um outro concorrente seu, você vai pagar o IPI. Então, essa é a novidade que está deixando a indústria um pouco preocupada. Por quê? Porque você vai ter que observar todo mês praticamente se aquela lista de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus de alguma forma entrou o seu produto, né? Por exemplo, você vende uma fita isolante, você vende uma roupa, você vende um aparelho elétrico, você precisa verificar se esse produto também está sendo fabricado na Zona Franca de Manaus. Se você tiver a sorte de ter o mesmo produto sendo fabricado também lá, você vai pagar o IPI. Caso contrário, você não paga o IPI. Então esse é um ponto que vai ter sim necessidade de acompanhamento mensal para que você não deixe de recolher o imposto que está previsto para a sua categoria, tá? Então você industrial que teve, é claro, considerado como uma vantagem, né, a reforma tributária, vai ter a possibilidade de aproveitar mais créditos do que o sistema atual, teve aí essa necessidade de verificar uma questão do IPI, tá? Então esse IPI é importante e você precisa observar com calma. É claro que vai vir as regras aí sobre como vai ser essa tributação, quais serão as alíquotas de IPI, né? Você vai continuar com a sistemática aí via tabela TIP, mas é o que está previsto, tá bom? Transição, né? Vai continuar aquela transição já prevista, né? Então 26 e 27 vai sair PIS e COFINS e vai entrar a CBS, e depois sai o ICMS e o ISS e vai entrar o IBS, né? A partir de 2033, 100% da reforma tributária estará vigente no país, tá bom? E quais são os próximos passos para a reforma tributária? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante, é um assunto muito importante. Os próximos passos serão, dia 20, né, está programada aí a promulgação da emenda constitucional com o número, o número agora eu não tenho aqui, mas eu deixei no meu post de hoje, tá? Quem tiver, é o número previsto da emenda constitucional. A aprovação das leis complementares vai ser a partir de 2024, então vai ter muita discussão sobre emendas complementares, né? Ou melhor, sobre leis complementares, que lá vai ter aí a mensuração de como vai ser as alíquotas, as bases de cálculo. Então vai ter bastante discussão política, vários setores vão precisar entrar em contato, né, com seus representantes para que possam aí ter uma reforma tributária justa e de acordo com os padrões que foram colocados no início, tá, gente? Então, no geral, foi isso que aconteceu, né? Finalmente tivemos a reforma tributária aprovada, algo que a gente esperava aí há mais de 30 anos, e vai ser uma novidade. E por um tempo vamos trabalhar com o sistema tributário atual e também o sistema tributário novo. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho para os contadores, para os especialistas na área tributária. Pode ser que tenha discussões judiciais, né? Então você pode precisar de consultoria tributária, você pode precisar de um advogado para entrar com uma ação, né, sobre algum tributo que você considera inconstitucional, mas nesse período vai ser um período um pouquinho turbulento, né? A gente vai precisar passar por ele, mas depois tende a ficar um pouquinho mais simplificado, tá? Então, no geral, eu considero um avanço para o nosso país, né? Um sistema tributário moderno, né? Algo que é utilizado
pelo mundo inteiro e tende a ser algo positivo, vai dar um pouco mais de segurança jurídica, você vai entender se você pode tomar os créditos ou não, de uma forma um pouco mais tranquila. Essa é a promessa, ainda não temos a certeza, mas nos próximos dias a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a reforma tributária, tá certo, gente? Então é isso, eu queria trazer esse vídeo para tentar esclarecer um pouco mais sobre o que foi aprovado e assim que tiver novidades, é claro que eu vou trazer para vocês. Um grande abraço e até mais.